Augusta Rainha do Céu, salve Maria Imaculada! É com muita alegria que nesse mês de maio eu gostaria de meditar com vocês sobre um livro, um clássico da literatura católica, de Santo Afonso de Ligório, As Glórias de Maria. Esse livro é uma referência para todo coração mariano, onde Santo Afonso nos leva a meditar sobre tudo que Maria é, tudo que ela representa e tudo que ela de fato realiza na vida de cada coração que a ela se entrega. Vamos agora mergulhar nesse mistério? Meu nome é Márcia e vamos começar. No capítulo 1, Santo Afonso nos leva a meditar sobre a Salve Rainha. O título é Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Maria é rainha. Tendo sido a Santíssima Virgem elevada à dignidade de Mãe de Deus, com justa razão a Santa Igreja a honra e quer que de todos seja honrada com o título de rainha. Se o filho é rei, diz Pseudo Atanásio, justamente a mãe deve considerar-se e chamar-se rainha. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, diz São Bernardino de Sena, olha só que forte, meus irmãos, desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, diz São Bernardino de Sena, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Eu gostaria de parar nesse momento para a gente mergulhar um pouco nesse mistério. A partir do momento em que Maria disse sim, aquele momento do faça-se em mim segundo a vossa palavra, diante do anjo Gabriel, aquele momento em que de fato o Verbo se fez carne, em que ela permitiu que o plano designado pelo Pai acontecesse através daquele sim, da forma como ele desejou, daquele sim totalmente obediente, sem reservas, a partir daquele momento, Maria mereceu, de São Bernardino, tornar-se rainha do mundo e mãe de todas as criaturas. É interessante observarmos que muitas vezes nós colocamos esse momento em que ela mereceu tornar-se mãe, rainha do mundo e de todas as criaturas, lá para o Calvário e para a ressurreição do Senhor, para essa passagem, que realmente é a passagem determinante. Mas a redenção humana, a redenção do gênero humano, ela começa a acontecer, a se desvencilhar daquilo que aprendia, daquilo que fazia com que a mão do Pai ainda segurasse essa ação a partir do sim de Maria. É ali, é naquele momento em que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, é justamente naquele momento, naquele sim, que Maria de fato torna-se a rainha do mundo e a mãe de todas as criaturas. Ela começa a merecer esse título ali, na verdade. E aquela realidade, ela vai se estender diariamente até o momento da cruz e da ressurreição do Senhor. Até que Jesus na cruz vai dizer, mulher, eis aí o teu filho. E é muito interessante notarmos também que na cruz ele diz, mulher, eis aí o teu filho, ao discípulo. É isso que está na palavra. A palavra não diz que ele disse isso a João, ele disse isso ao discípulo. O que esse discípulo nos leva a compreender ali naquele momento? Ele disse isso ao discípulo da igreja, a todos aqueles que pertencem à Igreja Católica, que de fato querem seguir a doutrina católica, os mandamentos e aquilo que a fé, a Sagrada Tradição e o Magistério deixaram para nós como um depósito de fé, como um legado. A todo aquele que de fato deseja ser católico, é essencial, é primordial aceitar que Maria é a nossa mãe. Para nós não há meio termo, meus irmãos, não há outro caminho para ir a Jesus mais seguro do que o caminho que o próprio Jesus fez, o caminho de Maria. E é interessante fazermos também uma analogia com Eva nesse momento. Por quê? A partir do momento em que no Jardim do Éden a serpente se apresentou muito sedutora a Eva, com uma proposta muito envolvente, né? Aos olhos humanos, sereis como deuses, mas uma proposta que envolvia desobediência, que envolvia uma clara renúncia àquilo que Deus tinha colocado como ordem. A partir do momento em que a serpente consegue seduzir a primeira mulher, Eva mereceu tudo
aquilo que veio como consequência do pecado original, sobre ela e sobre toda a humanidade. Então, a partir de uma mulher, e claro, depois Adão e todos, mas a gente está fazendo justamente a analogia entre Eva e Maria. Então, nesse momento, quando Eva diz sim ao pecado, quando ela diz à serpente, faça-se, esse pseudo faça-se, ele traz o quê? O pecado original com todas as suas consequências, a culpa original. E por outro lado, quando Maria diz o seu fiat, o seu faça-se, o que Maria traz? Ela traz o merecimento da sua obediência. E ali, de fato, essa mulher que, através dela, vem todo o mistério da redenção começando a acontecer, porque Deus precisava daquele sim. Ele não precisaria, mas ele quis precisar. Ele poderia ter outros meios, mas ele quis fazer dessa forma por meio do sim de Maria. Então, a partir do momento em que ela, como uma criatura humana, obediente, aceita e se entrega a essa verdade, a encarnação do Verbo, ali ela de fato mereceu o título de Rainha do Mundo e Rainha de todas as criaturas. Justamente porque ali nasce a nova Eva, nasce a mulher do Gênesis ao Apocalipse, a mulher que de fato saberia até o fim renunciar, recusar a si mesma, às suas vontades, até mesmo aos seus direitos de pessoa humana, muitas vezes, em alguns momentos. Ela saberia renunciar à sua própria felicidade e, principalmente, ela saberia dizer não a cada proposta da serpente, o que Eva não fez. Na sua soberba, Maria fez por humildade. Então, essa humildade da Santíssima Virgem foi o bem mais precioso que ela pôde oferecer juntamente com a sua obediência para que o Verbo se fizesse carne. E a partir dali, tudo acontece. Bem, continuando. Se Jesus é o Rei do Universo, continua Santo Afonso, do Universo também é Maria Rainha, escreve Roberto Abade. De modo que na frase de São Bernardino de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Por conseguinte, estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra, porque tudo está também sujeito ao império de Deus. Eis porque Guerrico Abade lhe dirige estas palavras: continuai, pois, a dominar com toda a confiança. Disponde a vosso arbítrio dos bens de vosso filho, pois sendo mãe e esposa do Rei dos Reis, pertence-vos como rainha o reino e o domínio sobre todas as criaturas. Que coisa linda, não é mesmo? Como a Igreja é sábia ao estudar essas verdades e depois de muito tempo, de muito discernimento, chegar a estas conclusões. É realmente muito impressionante tudo o que Deus fez em Maria, por Maria e através de Maria. É muito impressionante essa relação de Maria com o plano de salvação do Senhor. É muito interessante o quanto o Pai foi justo, observando que, se através de uma mulher veio a perdição, através de uma mulher deveria vir a salvação. E nós, como filhos, nós devemos de fato fazer o mesmo caminho que o Salvador, o único Redentor, que é Jesus, que nos mereceu pelo preço do seu sangue e da sua ressurreição, fez. Qual foi o caminho que Jesus fez? O caminho que Jesus fez começou com um sim. Começou com o sim de Maria. O caminho que Jesus fez passou pelo ventre e pelo coração de Maria. É tão bonito pensarmos, né, que Jesus, na sua vida pública, ele viveu o seu ministério, a sua pregação da palavra, o anúncio do que hoje, para nós, né, é o Evangelho. Naquele tempo era aquilo que Jesus tinha a ensinar, a deixar para nós de legado. Ainda não tinha nenhum nome, como nós temos hoje, e tudo aquilo que ele viveu no seu ministério começou numa pequena casa com uma mãe que o formava. É de fato muito lindo. É muito lindo perceber que mais do que a carne, o sangue, mais do que os tecidos humanos,
Mais do que um código genético, o que Maria deixou a Jesus passa também pela formação humana. Passa também pelo olhar misericordioso que Jesus sempre teve e que, é claro, muito é dele, mas muito dele, muito da essência humana de Jesus veio de Maria. Ou será que nós não puxamos as nossas mães? Ou será que nós não temos nada das nossas mães, do nosso pai, que venha também desse lado humano, da personalidade, da forma como ver o mundo, da forma como lidar com as pessoas, com as situações? Então é algo muito belo perceber o quanto foi confiada a Maria e o quanto ela soube merecer e retribuir a essa confiança do Pai. Então por hoje nós ficamos por aqui. Em breve teremos um novo vídeo com mais meditações sobre esse livro, que é um presente precioso para a igreja e para cada um de nós. Uma santa noite, vamos encerrar com uma oração. E vamos terminar nesse momento, concluir esse momento de estudos com a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.